Dominantes na geração efeito solo, Max Verstappen e a Red Bull não conseguem repetir o mesmo desempenho nessa nova Fórmula 1 2026. Terminada 3 etapas, a Red Bull é apenas a quinta colocada no campeonato com 16 pontos, empatada com a Alpine e atrás da Haas. Sem nenhum demérito para a Haas, eu tenho elogiado muito o trabalho de Ayao Komatsu ao longo desse tempo que ele está à frente da equipe, mas não é comum que uma equipe como a Red Bull esteja tanto atrás na competição. Nesse vídeo a gente vai ver as entrevistas de Max Verstappen admitindo erros que ele cometeu e também a perspectiva de Lohan Mekies, chefe da Red Bull, sobre o que pode ser feito com a equipe para a sequência do campeonato. Será que a Red Bull tem condições de se recuperar nesse campeonato, a exemplo do que fez em 2025? Isso é o que a gente vai analisar nesse novo vídeo do Fórmula Brum. Mas por falar em análise e debate, na página principal do nosso canal aqui no YouTube, na bio, você vai encontrar diversos links. Dentre esses links, o link para o nosso servidor no Discord, um novo trabalho que a gente começou agora em abril de 2026 com muito conteúdo exclusivo. Conteúdo exclusivo que você é membro aqui no canal tem que se ligar, porque a partir de 1º de maio de 2026 deixam de existir os níveis de membro mecânico, engenheiro e academy e passa a existir apenas a comunidade Brum por R$ 39,90. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos dos vídeos aqui no canal e também vai ter acesso a diversos conteúdos como audiobooks, e-books, infográficos, o nosso chat de debates, muito material exclusivo lá no nosso servidor do Discord. Mas quando a gente fala de recuperação da Red Bull, nós temos que lembrar que em 2025 o Verstappen perdeu o campeonato por apenas 2 pontos de diferença, isso em virtude de 2 erros. O primeiro erro, que ele mesmo admite ter cometido no Grande Prêmio da Espanha, quando ele, colidindo com o George Russell, acabou sendo punido e perdeu preciosos pontos que faltaram no final do campeonato. Naquela ocasião, Verstappen disse: tínhamos uma estratégia empolgante em uma boa corrida em Barcelona até a chegada do safety car. Nossa escolha de pneus até o final e algumas manobras após a relargada do safety car alimentaram minha frustração, levando a uma manobra que não estava certa e não deveria ter acontecido. Eu sempre dou tudo de mim pela equipe e as emoções podem estar na flor da pele. Às vezes ganhamos juntos, às vezes perdemos juntos. Vejo vocês em Montreal, ocasião naquela época de que seria a próxima etapa da Fórmula 1. Naquela época eu fiz um vídeo aqui no canal bem provocativo com o título Max estava certo, Verstappen vs Russell, GP da Espanha 2026. O que eu quis dizer com Max estava certo naquela ocasião se trata da regra do Apex, que Verstappen de fato estava correto quando ele toma o apex da curva na ultrapassagem sobre o Russell, mas, advertido pela equipe para devolver a posição, ele ficou muito frustrado com aquela situação, não quis devolver e acabou colidindo com o Russell, ou seja, seria melhor que naquele momento o Verstappen tivesse atendido a equipe, não ido tanto pelo esse lado passional, emocional e defendendo a sua posição e a sua razão, apesar de que muitas vezes isso foi justamente aquilo que tornou ele, Max Verstappen como conhecemos, por ser uma pessoa que defende a sua posição, e não estou falando de posição de pista e de pilotagem, estou falando de posicionamento daquilo que se deve fazer para ser um campeão, mas naquela ocasião isso custou caro para Verstappen, porque no final do campeonato faltaram 2 pontos para ele conquistar o 5º título. Mas o que se debate agora com a Red Bull é se eles cometeram ou não um erro em 2025, quando focaram naquele campeonato, tentando vencê-lo, ao invés de colocar o carro focado em 2026, ou melhor, a equipe focada no carro de 2026, e sobre isso Lohan Mekies disse: pensamos na época, e ainda hoje é nosso pensamento, de que foi a coisa certa a fazer, porque sentimos que virar a página para 2026 teria sido uma fuga fácil e uma ilusão de que o próximo ano seria melhor, mesmo sem entendermos completamente as limitações de 2025. Preste atenção nessa frase, que ela é muito importante quando se trata de tecnologia, mecânica e engenharia na Fórmula 1. Mesmo sem entendermos completamente as limitações de 2025. Nas lives aqui no canal, que ocorrem segunda, quarta e sexta às 20 horas, eu respondo direto a mesma pergunta. Não seria melhor voltar com o carro anterior e abandonar esse? Essa é uma pergunta recorrente do fã. A ideia de que quando se trata de competição, basta você jogar fora o que não está dando certo agora e voltar para o passado e, consequentemente, o problema está resolvido. Não é assim em automobilismo.
Você precisa entender o que está acontecendo de errado, até porque se você não sabe qual é a rota errada que você cometeu, você não vai saber corrigir para os passos futuros. Nem tecnologia, você precisa de pesquisa e desenvolvimento, e nesse processo, a tomada de decisão da Red Bull de focar em 2025 e entender o que estava acontecendo no carro, favoreceu a equipe em outros aspectos. Lembrando que Lohan Mekies chegou para a equipe sendo um novo chefe de equipe depois do lendário Christian Horner, por assim dizer, lendário pelo tempo em que permaneceu na Red Bull e construiu a própria equipe, saiu, além da saída de diversos outros engenheiros, dentre o qual Adrian Newey. A Red Bull precisava também se organizar novamente como equipe, sabendo que pode continuar mesmo com a saída de nomes expressivos. Além de Adrian Newey e de Christian Horner, tivemos a saída também de Bob Marshall, que foi para a McLaren se tornar o engenheiro-chefe da equipe dominante então naquela ocasião. Também de Peter Prudhomme, chefe da parte de aerodinâmica, Dan Fellows, que foi há um certo tempo para a Aston Martin, o próprio Jonathan Whitley, que saiu para a Sauber. São muitos e muitos nomes, e o próprio Max Verstappen foi muito ameaçado de deixar a equipe. A decisão de focar em 2025 vai além do esportivo, vai dessa harmonização novamente com a equipe. Mas seria isso uma desculpa para a Red Bull? Sobre isso, Lohan Mekies disse, porém, não usamos isso como desculpa. Não estamos felizes com o nosso ponto de partida, mas acreditamos que vamos superar essas dificuldades. Assim como fizemos no ano passado, vamos entender as nossas limitações. Essa equipe tem sido muito boa em dar a volta por cima e temos outras chances de fazer isso esse ano. Não apenas em 2025, mas em 2013, a Red Bull também já deu a volta por cima. Naquela temporada em que nas primeiras etapas tivemos muitos vencedores distintos, diferente de Sebastian Vettel, foi justamente no final daquela temporada que Sebastian Vettel enfileirou seu recorde de vitórias consecutivas e conquistou seu 4º título na Red Bull e o 4º título de construtores da Red Bull na categoria. Portanto, com uma arrancada muito boa, não apenas em 2025, mas no histórico da Red Bull na Fórmula 1, a equipe já conseguiu se reinventar, apesar de que os problemas de dirigibilidade, de balanço de carro, que existe uma reconstrução da suspensão dianteira dentro daquilo que a gente acredita que seja o ponto principal que a Red Bull precisa nessa etapa. A Red Bull, portanto, sabe se reinventar não apenas pelo seu histórico recente de 2025, mas pelo seu histórico na própria Fórmula 1. Mas seria isso suficiente? Ou o próprio regulamento da Fórmula 1 2026 está limitando o desenvolvimento do carro? Sobre isso, Lohan Mekies diz o seguinte, respondendo sobre os problemas envolvendo o regulamento 2021, ele fala, o foco deveria ser em como resolver isso da maneira correta para 2027, porque temos tempo suficiente para fazer o necessário se quisermos resolver isso para 2027 e ter tempo suficiente para uma classificação a todo vapor. 2 assuntos aqui. Sobre o regulamento de 2026, eu tenho lives aqui no canal, vou deixar na descrição para você conhecer o nosso podcast, que eu falo sobre as soluções que estão sendo debatidas pela Fórmula 1 ainda para essa temporada, e também a questão da Red Bull eu trouxe aqui nas entrevistas que a gente está postando no canal terças e quintas às 21 horas, o engenheiro Ricardo Arcuri. Fiz uma pergunta para ele sobre o que pode ser necessário para esse RB22, ele é especialista nessa área e ele respondeu bastante sobre a suspensão dianteira. Por isso, eu convido você a não perder esses conteúdos e inscrever-se no Fórmula Brum, que aqui tem conteúdo de qualidade para você que curte a categoria. Sobre a eventual saída de Max Verstappen da Fórmula 1 e, óbvio, da própria Red Bull, Lohan Mekies disse o seguinte, estamos focados no cenário competitivo. Posso garantir que não estamos discutindo nenhum desses aspectos no momento. Temos muito trabalho pela frente. Tenho certeza de que quando dermos a ele um carro veloz, e que ele possa pilotar com garra e fazer a diferença, ele será o Max mais feliz. Mas seria isso suficiente para que a Red Bull pudesse solucionar todos os seus problemas para a Fórmula 1 2026? Eu vou deixar na sua tela um corte de uma resposta que eu dei em uma live do canal que fala justamente sobre essa situação de Verstappen na Fórmula 1 2026. Convido você a assistir esse vídeo e muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.